Olá, alunos da Escola Celestino de Souza, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Nono Ano. Aqui quem fala é o professor Valver e hoje nós trataremos do conteúdo sobre a descolonização da África e na Ásia. Então, nos conteúdos de histórias que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, a gente aprendeu que as potências europeias começaram a colonizar inicialmente no século XV para o século XVI o continente americano e no século XIX as colônias americanas conseguiram as suas independências e as potências europeias, com o advento da industrialização, passaram a colonizar mais intensamente os continentes africanos e asiáticos. Então, no século XX, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, acontece o processo de descolonização da África e na Ásia. Então, como objetivos para esse capítulo, nós temos compreender o contexto internacional favorável aos movimentos de independência da África e da Ásia, e aí a gente vai associar isso principalmente aos acontecimentos do pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente porque as potências europeias vão procurar se reestruturar depois do caos provocado pela Segunda Guerra. E segundo, com a criação da ONU, em 1945, havia uma campanha internacional para que as colônias conseguissem a sua independência. Um outro objetivo seria identificar e explicar o papel desempenhado pelos povos colonizados da África na luta pela sua emancipação. Então, essas conquistas, essas independências, elas não vieram de forma pacífica, na maioria delas, né? Houve lutas, movimentos, organizações que, algumas delas, desde o século XIX, se organizavam já em defesa de uma emancipação. Nós temos como objetivo ainda reconhecer a importância da Revolução dos Cravos para o fim do Império Colonial Português. Então, esse acontecimento interno de Portugal, no período em que Portugal vivia uma ditadura, a ditadura de salazarista, vai favorecer para que as suas colônias consigam independência, emancipação. E aí a gente ainda tem como objetivo caracterizar o movimento de resistência pacífica e desobediência civil na Índia e explicar a sua importância para a sua independência. Então a gente começa falando sobre os movimentos de identidade africana. Esse movimento ele foi importante para que o povo africano, os povos africanos se unissem. Existem na África vários povos, várias etnias que falam várias línguas e praticam costumes diferentes. E foi a partir da união de parte desses grupos que favoreceu o debate, né, a discussão e a luta pela soberania das colônias na África. Então, as colônias elas vão se libertar nesse período, no final da Segunda Guerra Mundial, né, onde as potências europeias se voltaram para a reconstrução e recuperação econômica do seu continente, e também é o momento em que se inicia a Guerra Fria, né? Então, elas também vão potencializar as suas ações também para o enfrentamento da Guerra Fria. E enquanto isso, os habitantes de suas colônias europeias na África e na Ásia vão intensificar as suas lutas por independência. E, no entanto, à medida em que vão se emancipando, os países recém-criados se deparavam com sérios problemas econômicos e sociais que foram resultados de décadas de exploração imperialistas, né? Então a gente tem os primeiros movimentos em defesa da identidade africana, que foram no final do século XIX, e em 1817 foi criada a primeira Conferência Pan-Africana, onde os seus organizadores conclamavam os líderes europeus
a lutar contra o racismo e garantir a soberania das colônias na África. Em 1919 aconteceu o primeiro Congresso Pan-Africano, defendendo já a emancipação gradual das colônias africanas e a ampliação dos direitos civis estadunidenses, que foi conclamado aos descendentes africanos a retornarem à África. Em 1934, alguns artistas de Paris lançaram base de um movimento literário e político que procuravam resgatar e revalorizar as raízes africanas, que haviam se dispersados em virtude de séculos de escravidão e imposição dos valores ocidentais. Esse movimento ficou conhecido como negritude. Então, as lutas pela libertação nacional na África e na Ásia, ela vai acontecer, né, como a gente falou, no início do século XIX, no final do século XIX, início do século XX. Essa luta ela vai acontecer devido aos países industrializados ter transformado esses continentes, né, em colônias. Então, havia um grande interesse das potências europeias do século XIX, né, que haviam se industrializado, em colonizar áreas para a exploração de metais preciosos, matérias-primas para a industrialização, e a saída foi a colonização, né, por meio da exploração, da escravidão, já que a América, né, havia conquistado a maioria a sua independência e os Estados Unidos exerciam o imperialismo, ou seja, sua influência na América, e a Europa não tinha muito espaço para continuar explorando a América. Então a saída foi buscar mercados consumidores, fornecedores de matérias-primas na Ásia e na África. E aí a gente vê a Segunda Guerra Mundial, né, o domínio das nações europeias nesses territórios, vai dar espaço, né, ao surgimento de nações independentes. Porém, a gente sabe que apesar da independência da maioria dessas colônias, né, os traumas, né, da exploração, da escravidão deixadas nesses continentes, como a miséria e até os conflitos étnicos, porque algumas dessas colônias conseguiram a independência da metrópole, mas passaram a enfrentar conflitos internos, alguns perdurados até o século XXI, como a gente vai ver ainda. Então, vamos falar sobre a crise do colonialismo na África, né? Na década de 1930, as colônias europeias na África foi marcado pelo surgimento de uma elite ocidentalizada que seguiam determinados padrões europeus e estadunidenses, afastando as tradições e organizações políticas dos seus antepassados. Assim como aconteceu na colonização americana, inclusive no Brasil, né, onde o colonizador tentava impor a sua ideologia, a sua religião, a sua cultura, também na África e na Ásia, os colonizadores, por se acharem superiores, vão impor também os seus padrões culturais. E na África, alguns setores dessa elite, embora sejam a minoria, passaram a denunciar a violência da colonização e exigiam a imediata e completa independência das colônias africanas. Além dos protestos e das mobilizações internas, a Segunda Guerra Mundial abalou intensamente a dominação colonial, né? Como eu já falei, eles vão se voltar para a reestruturação interna e para o enfrentamento dos conflitos da chamada Guerra Fria. E com o fim da Segunda Guerra e o advento da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética, né, viram a oportunidade de conquistar novas áreas de influência, apoiando aí as lutas anticoloniais na África, fortalecendo os movimentos nacionalistas africanos. Então, existem, no contexto internacional, né, acontecimentos que vão favorecer a esse processo de descolonização, né? A própria Segunda Guerra Mundial, a disputa da Guerra Fria por zonas de influência vai favorecer esse processo de descolonização.
Esse mapa que está sendo mostrado agora, ele nos dá uma ideia, né, de como o continente africano ele foi fatiado entre as potências europeias. A gente viu acho que 1815, na Conferência de Berlim, as potências europeias dividiram o continente africano como se fosse um bolo e dividiram entre as principais potências europeias. Então está dividido aí por cores, cada cor aí representa colônias de uma metrópole europeia. Por exemplo, a gente vai ver a parte amarela, né, que a gente vê amarelo e verde são as maiores áreas dominadas aí, a amarela pela França e a verde claro pela Inglaterra, né, que vai do Egito, a Inglaterra, o Egito, o Sudão, vai até a África do Sul, né, um corredor aí bastante importante da África, né. A Alemanha vai dominar essas duas partes rosas que a gente está vendo aí, né, a África Oriental Alemã e a África do Sudeste Alemã. O verde escuro é a Bélgica, principalmente na região central, chamado Congo Belgo. A gente vai ver que a dominação belga vai ser bastante perversa nessa região, onde eles vão escravizar os nativos, né? Principalmente numa região produtora de látex, né? Matéria-prima da borracha, onde as pessoas eram obrigadas a produzir um total X de látex, e quando isso não era atingido, eles eram mutilados, as suas vilas eram incendiadas, as mulheres eram estupradas, né? Então, toda essa violência, essa dominação, ela vai ser em algum momento revidado, né, pela população nativa para conquistar a sua independência. Mas aí a gente tem a Alemanha, a Bélgica, a Espanha, a França, a Inglaterra, a Itália, Portugal e os países independentes. Somente existiam aqui duas regiões independentes, né? A Abissínia, que fica na Etiópia, que é esse azul mais escuro aí, e outra região lá no leste, tá certo? Então a gente vê aí essa divisão, ela vai desconsiderar, né, os grupos étnicos, os costumes, a língua falada pelos povos, e aí vai haver uma imposição aí dos padrões europeus. Existem dois caminhos básicos para o processo de independência das colônias, tanto na África como na Ásia. A primeira foi de concessão pacífica, concessão de autonomia pela metrópole para manter privilégios econômicos e garantir gastos militares e administrativos. Os europeus foram, digamos assim, complacentes nos casos em que puderam controlar o processo de emancipação, né, querendo manter suas vantagens nessas regiões, né, até porque em alguns casos o conflito não era benéfico para a metrópole, e eles queriam continuar mantendo, né, a sua influência nesses países independentes. E aí foi possível, né, emancipar algumas das colônias nesse sentido, mas com o objetivo aí de preservar suas fontes de riqueza. E um outro caminho foi as guerras anticoloniais, né? Alguns países europeus resistiram ao processo de independência, resultando aí em guerras anticolonialistas, e que culminaram aí na implantação de sociedades socialistas nas áreas coloniais. Alguns fatores motivaram a descolonização desses continentes. A gente já até comentou, né, o declínio da Europa após a Segunda Guerra Mundial. E a consequência disso foi a desintegração dos impérios coloniais europeus na África e na Ásia, como a gente falou, por exemplo, Portugal e outras nações. E o nacionalismo, né? A base desses movimentos em geral era o sentimento nacionalista, insuflado pelo desejo das populações locais em se libertar do jugo estrangeiro. O processo de independência na África, 1957, né, a gente está falando aí já mais de uma década depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceu a independência de Gana, que representou um marco na emancipação das colônias africanas.
o movimento de libertação da Costa do Ouro, como antes se chamava Gana, né, que era dominado pela Inglaterra, contou com a liderança aí de Kawame Nkrumah, um dos principais líderes do movimento pan-africano e defensor da unidade política e territorial africana. No ano de 1960, ficou conhecido como o Ano da África, devido às ações políticas conduzidas pelas elites intelectuais nativas, que possibilitou uma série de independência de países africanos. Em 1963, os líderes africanos votaram em uma conferência pela ruptura das relações com a África do Sul, então sobre o regime racista do apartheid, adotando sanções econômicas contra o país sul-africano e a criação da Organização da Unidade Africana. Então, a gente falando um pouquinho sobre a África do Sul, né? Após a África se emancipou, a África do Sul, ela se emancipou em 1948, mas passou a ser governada por uma elite, uma minoria branca, né? Que implantou no país uma política segregacionista denominada apartheid, que significa separação. Essa política impedia que os negros de se casarem com os brancos, serem proprietários de terra ou participarem das eleições, obrigando-os a viver em zonas residenciais segregadas, né, separadas aí dos brancos. Apesar dos brancos ser uma minoria, representava apenas 18% da população, era essa minoria que tinha os privilégios, né, diante da maioria negra, tá certo? Então, outras regiões, percebendo essa dominação, apesar de independente, vão romper aí com a África do Sul, tendo em vista que ela continuava sendo dominada aí pelos britânicos. Aqui nós temos um outro mapa importante que vai falar agora da época das independências, certo? Então, por exemplo, está dividido por cores aí, cada cor representa o período das independências. Então, se você pegar esse azul, são os países, por exemplo, a África do Sul, o Egito, por exemplo, né, antes da Segunda Guerra Mundial, a parte rosa de 1940 a 59, que foi o Sudão, a Etiópia, a Líbia. Essa parte amarela foram todos os países que foi chamado Ano da África, que se emanciparam em 1960. E aí, a partir de 1974, essa outra parte como Angola, Namíbia, entre outros países. A independência do norte da África, né, que é a região próxima ao Mediterrâneo. Né, aí a gente tem a região Marrocos e Tunísia, pertenciam à França após a Segunda Guerra Mundial, e nessas regiões ações guerrilheiras se multiplicaram em prol da independência. A França vai reagir com violência, né, mas isso só aumentou aí a ação das forças nacionalistas, que provocou medo, né, e, com medo de represárias, resolveram optar aí por negociar com a França para obter a independência, que aconteceu nos dois países em 1956. Na Argélia, né, outra região dominada pelos franceses, a França considerava a Argélia como uma parte inseparável da França, sobretudo porque havia cerca de 1 milhão de colonos franceses chamados Pieds de Noirs. Os Pieds de Noirs, chamados pés negros, né, a tradução, eles detinham a maioria das terras férteis, e as revoltas dos argelinos, desde 1945, eram reprimidas com violência. Em 1954, com a fundação da Frente Libertadora Nacional, iniciou nas terras rurais uma luta armada contra a França, né?
E em seguida, as populações das cidades também vão aderir a esse movimento e vão fazer que em 1962, o chamado Acordo de Evian, onde houve um cessar-fogo e a realização de um plebiscito que levou à independência da Argélia no mesmo ano. O caso do Congo, né? A região do Congo, já até comentei anteriormente, foi dominada aí, teve uma dominação muito violenta aí pelos belgas, né? pelo rei belga, que considerava a região propriedade dele, e havia uma grande desigualdade entre os nativos e os europeus, onde os nativos eram marginalizados e submetidos à discriminação e à violência dos colonizadores. Apesar disso, o crescimento econômico e as missões católicas contribuíram para o surgimento de uma pequena elite negra letrada, que posteriormente essa elite vai organizar movimentos pela emancipação do Congo. É bom que se diga, em muitas regiões, inclusive no Congo, a presença da Igreja Católica justificava e até apoiava a ação do colonizador. Visto isso que algumas regiões da África, ainda hoje, os povos não aceitam a religião católica. Apesar dos primeiros movimentos em prol da independência serem violentamente reprimidas, e para evitar a guerra, a Bélgica criou um plano de independência que duraria 30 anos. Em 1957, o governo organizou eleições que favoreceu ao debate a criação de partidos políticos que antes eram proibidos, e entre eles foi fundado o Movimento Nacional Congolês, o MNC, liderado aí por um grande líder da independência da Bélgica, que foi o Patrice Lumumba, que lutou pela autonomia e independência do Congo. Apesar de sua independência em 1960, o Congo enfrentou disputas internas que levou à ditadura em 1961. Aqui a gente tem as tragédias em Ruanda e Burundi. Essas duas regiões também eram dominadas pelos belgas, né? E os belgas vão incentivar o conflito interno entre esses dois grupos étnicos, tá certo? Os Tutsis, eles foram beneficiados com altos cargos políticos e administrativos e religiosos, enquanto que os Hutus foram marginalizados. Por volta de 1950, né, a elite Tutsi, influenciada pelos movimentos de independência em outras regiões africanas, organizou um movimento de independência da região, certo? Porém, os Hutus, né, que desejavam que a libertação deveria não ser somente do belga, mas também da elite Tutsi, e vão publicar em 1957 um protesto apontando a contradição entre a sociedade ruandesa, e em 1959 derrubaram aí a monarquia Tutsi. Após a independência, as tensões entre esses dois grupos étnicos permaneceram, levando a uma sangrenta guerra civil. A independência das colônias portuguesas, né, a gente sabe que a partir de 1926 até 1947, Portugal vivia sobre um regime de ditadura do Salazar, e que se alinhou muito ao fascismo, ao nazismo durante esse período. E para evitar, né, com a criação da ONU em 1947, que passou a pressionar a descolonização das colônias portuguesas, o ditador nomeou suas colônias de províncias, procurando mostrar à comunidade internacional que havia um sentimento de unidade nacional entre a metrópole e suas colônias. Em 1961, com apoio de novos estados africanos, iniciou a luta armada em Angola, na Guiné Portuguesa, em 1963, 1964 em Moçambique, e essa situação agravou ainda mais o regime salazarista. Em 1968, Salazar foi afastado do poder e foi assumido aí por Marcelo Caetano, que defendia a concessão progressiva das colônias. A população não vai aceitar isso, e aí começa uma luta armada nessas colônias. Em abril de 1974, o governo Caetano foi derrubado e o movimento ficou conhecido como Revolução dos Cravos. O novo governo negociou com as lideranças políticas da colônia, que resultou nas independências de Guiné-Bissau em 74 e Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Angola em 1975.
Na Ásia, a dominação europeia começou a perder força também na Segunda Guerra Mundial, por meio de conflitos violentos ou de negociações pacíficas. As colônias asiáticas foram conquistando suas independências. Os britânicos, que eram os principais colonizadores, né, deixaram a Índia em 1947. Os holandeses saíram da Indonésia em 1949, os franceses da Indochina em 1954 e os portugueses de Goa em 1961. Porém, outras colônias portuguesas retardaram sua independência, que foi o caso de Macau, que só aconteceu em 1999, e Timor-Leste somente em 2002. Né? A gente vai abrir um espaço aqui importante para o que aconteceu na Índia, né, liderado por Mahatma Gandhi. O movimento de independência iniciou em 1920 por uma campanha de desobediência civil aos britânicos, promovendo aí o que ficou conhecido de resistência pacífica. Esse movimento defendia, por meio de ações não violentas, realizar greve, boicotar os produtos ingleses, abandonar os hábitos ocidentais e cultivar as culturas indianas. Gandhi organizou em 1930 a chamada Marcha do Sal, que era um protesto contra a lei que proibia os indianos de produzir sal. Em agosto de 1947, a independência da Índia foi aprovada e o país foi dividido em dois estados. A Índia, que a religião predominantemente hindu, e o Paquistão, na maioria muçulmana. Em 1971, o Paquistão, que havia duas regiões, foi dividido em Paquistão Ocidental e a parte oriental passou a se chamar de Bangladesh, né, que hoje é um dos países mais pobres do mundo. Então a gente tem um mapa aí mostrando aí, né, a Índia, a parte rosa, e o Paquistão, né, e Bangladesh, que foi a região do Paquistão, a outra região do Paquistão que conseguiu a independência em 1971. A Indonésia, né, começou no século XX os movimentos de reivindicações nacionalistas, que era dominado pela França, e em 1939 novos movimentos surgiu, era uma ilha, né? A ilha foi invadida pelo Japão e em 1945, com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, deu oportunidades para que os indonésios declarassem independência. O caso do Timor-Leste, a dominação da região foi dividida entre portugueses e holandeses. Em 1975, a região conquistou a independência, mas foi dividida pela Indonésia, que dominou a região até 1999. Até 2002, a ONU permaneceu no país para assegurar a transição para o governo democrático. Então, a gente tem uma atividade aí, né? Eu quero que vocês copiem as perguntas, respondam. Então, já tem a página aí indicada. É importante que vocês leiam o conteúdo todinho, porque nós vamos fazer a nossa próxima avaliação desse conteúdo, tá bom? Então, bons estudos e fiquem com Deus.